Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos dando início ao nosso culto. Vamos elevar o nosso coração ao Senhor neste momento, elevando a Ele o nosso clamor, a nossa oração. Oremos ao Senhor. Nosso Pai, nós clamamos pelo poder do sangue do Senhor Jesus, pedindo a comunhão contigo neste culto. Pedimos a tua presença e que o Senhor fale ao nosso coração, operando em todos os atos deste culto. Oramos em nome de Jesus. Amém. Estaremos cantando um louvor de clamor. Quando buscamos a Ti, Senhor, e com fé pedimos Teu perdão, confessamos nossos pecados e com Teu sangue nos purificar. Renova nossa comunhão, renova a fé em nossos corações, para que sejamos mais fiéis a Ti e entreguemos nossas vidas cada vez mais os céus se abrem e com poder os anjos trazem respostas do Senhor. Glorificamos ao nosso Deus, que está vivo e reina entre nós. Renova nossa comunhão, renova a fé em nossos corações, para que sejamos mais fiéis a Ti e entreguemos nossas vidas cada vez mais no Teu Louvado seja o nome do Senhor. Estamos adorando o nome do Senhor, já elevamos a Ele o nosso clamor, entrando na comunhão, e agora estaremos cantando um louvor do Inário das Crianças. Tenho um coração alegre, porque estou na casa do Pai. O meu Pai cuida de mim, nele tenho paz. Não deixarei sua casa, porque aqui há fartura de bom. Não deixarei Jesus, pois nele há salvação. Tenho um coração alegre, porque estou na casa do Pai. O meu Pai cuida de mim, nele tenho paz, nele há salvação. Glória a Jesus. Um dos nossos pastores vai elevar ao nosso Deus uma oração. Nosso Deus, e nesta hora, eterno Pai, nós levantamos um clamor, este clamor pelo poder do sangue de Jesus,
quando apresentamos nesta hora cada lar, cada família. Sabemos que muitos são aqueles que precisam da graça e da misericórdia do Senhor, mas a nossa oração é para que o Teu Espírito Santo possa estar indo de encontro a cada necessidade, que eles possam ter uma experiência com um Deus que é vivo, que o Senhor possa dar saúde, que o Senhor possa abençoar o espiritual, que portas venham ser abertas, mas que todos possam entender que a bênção do Senhor é que enriquece, ela não acrescenta dores. Um culto como esse, culto de oração, a nossa oração abençoa todo o Teu povo, assim no Brasil e no exterior, nós assim clamamos em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus, louvamos o nome do Senhor, estaremos cantando mais um louvor de adoração ao nosso Deus. Estamos aqui, ó Deus, para louvar o Teu nome, pois Tu nos tornaste servos Teus, louvemos a Deus. Estamos aqui, ó Deus, para louvar o Teu nome, pois Tu nos tornaste servos Teus, louvemos a Deus. No caminho estamos da nova Jerusalém, cidade eterna que o Pai nos Estamos aqui, ó Deus, para louvar o Teu nome, pois Tu nos tornaste servos Teus, louvemos a Deus. No caminho estamos da nova Jerusalém, cidade eterna que o Pai nos Parabéns, Senhor Jesus, vem nos buscar. Parabéns, Senhor Jesus, vem nos buscar. Louvemos a Deus, louvemos a Deus, louvemos a Glória a Deus, já glorificamos o nome do Senhor com os louvores que subiram à sua presença e iremos ler a palavra neste momento. Aqueles que estiverem em casa ou nas igrejas ou em outro ambiente, pode tomar a sua Bíblia ou acompanhar na tela onde a palavra será exposta. Está no segundo livro do profeta Samuel,
capítulo 6, versos de 10 a 12. E a palavra fala assim: E não quis Davi retirar para si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda a sua casa. E ficou. Então avisaram a Davi, dizendo: Abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. Louvado seja o nome do Senhor. Pedimos ao nosso Deus que continue nos abençoando neste culto, também operando pela sua palavra. A arca da aliança não estava com Israel neste momento. Davi havia acabado de conquistar a fortaleza de Sião, que é Jerusalém, e teve no seu coração buscar a arca do Senhor. A arca de Deus era uma caixa de madeira forrada de ouro, tendo nela as tábuas dos 10 mandamentos, as 2 tábuas, a vara de Arão que floresceu e uma porção do maná. Assim saiu a arca do deserto. No deserto estava assim. Em cima dessa caixa de madeira que era a arca, havia 2 querubins, um de frente para o outro, estendendo as suas asas, e ali do meio era de onde Deus falava. E a arca ficava no templo. Não vamos detalhar, acho que a maioria conhece bem, no Santíssimo. E o templo, por sua vez, ficava no centro das tendas do povo de Israel. Ou seja, o Senhor estava acessível a todo aquele que quisesse chegar até ele. E Deus era o centro da vida espiritual de Israel. Passou-se tempos depois do deserto, depois de Moisés e Josué, a época dos juízes foi uma época muito ruim espiritualmente. E depois disto, Deus levantou um rei, que foi Saul, que antecedeu a Davi, e Saul não se preocupou em buscar a arca. Como já falamos, o templo e, portanto, a arca que estava lá dentro, que representava a presença de Deus, era o centro da vida de Israel. Ou seja, o centro da vida de Israel era o Senhor. Mas na época de Saul, ele entrou por outro caminho e ele passou a ser o centro. E a arca do Senhor ficou esquecida. Mas quando Davi conquista Jerusalém, Davi, um homem segundo Deus, sensível ao Senhor, ele teve no coração buscar a arca, ou seja, ele queria a presença de Deus na vida dele. Na época de Samuel, que foi antes de Saul, era Samuel ainda pequeno, quando os guerreiros lutaram contra os filisteus. Antecedendo mais um pouquinho, desde a época das guerras com Josué, inclusive na tomada de Jericó foi assim, o povo de Israel, até por mandado de Deus, levava a arca à frente. Os sacerdotes com a arca, em primeiro lugar os armados, depois os sacerdotes que tocavam as buzinas, depois a arca e o restante do povo vinha atrás. Porque Deus mandou que levasse a arca, porque a arca era o centro da vida e o Senhor estava presente ali para dar a vitória. Na época do sacerdote Eli, sendo Samuel pequeno, quando foram enfrentar os filisteus, eles levaram a arca, mas Israel estava completamente desviado da presença do Senhor. Podemos dizer que eles ficaram só com o material da arca, o espiritual não existia. E a arca foi tomada pelos filisteus.
Evidentemente que os filisteus devem ter tocado na arca. Mas os filisteus, quando souberam que a arca vinha à frente, eles tiveram um temor muito grande de Deus, embora que não o conhecesse. Mas eles tiveram um temor que o Senhor, nosso Deus, não encontrou em Israel, que se acostumou com a arca, se acostumou com o culto, tradicionalizou e passou a conviver somente com o material. Para Israel, a arca não tinha a presença de Deus. O Senhor feriu os filisteus. E depois, mais tarde, os filisteus, entendendo que era Deus que estava operando nos castigos que aconteceram, mandou devolver a arca. E a arca ficou 20 anos na cidade de Gibeá, era próxima de Jerusalém, relativamente próxima de Jerusalém. 20 anos na casa de Abinadab. E quando Davi mandou buscar, eu vou repetir, que então Israel não estava convivendo com a presença de Deus. Eles estavam vivendo um culto tradicional. Para eles, a arca estava lá, uma caixa de madeira forrada de ouro, mas a presença de Deus não estava. Mas quando Davi mandou buscar, Davi compreendia que a arca representava a presença de Deus. Para Davi, era Deus presente ali na arca. Então agora, quando a arca sai da casa de Abinadab, a arca passou a ter o Deus vivo e os requisitos. Eu acredito que na casa de Abinadab, eles tenham tocado na arca e nada aconteceu, mas agora não. Agora Davi tinha um firme propósito de servir a Deus. E a arca representava a presença de Deus e Deus estava presente. No meio do caminho estava num carro de boi, a arca parecia que ia cair e Uzá, que era filho de Abinadab, tocou com a mão e Deus fulminou ele. Observa-se aqui que entre os filisteus Deus não fulminou e na casa de Abinadab também nada aconteceu, porque eles não estavam vivendo com Deus vivo. Mas quando Davi manda trazer a arca, ali estava o Deus vivo. Agora precisava que a arca fosse levada de acordo com as normas da lei de Moisés, de acordo com os mandamentos de Deus. E Davi não sabia perfeitamente o que aconteceu. Vamos dizer, ele foi buscar o Senhor e aconteceu aquele desastre. Mas então Davi, nesse meio de caminho, estava a casa de Obed-Edom, que não era de Israel. E Davi fez repousar a arca na casa dele para ir buscar o Senhor, buscar a palavra e entender o porquê daquele fato, daquele incidente, porque que Uzá foi fulminado por Deus. E ele, consultando a palavra com os servos, os sacerdotes, os doutores da lei, viram que na lei de Moisés só os levitas, a tribo sacerdotal, poderiam levar a arca. E ainda com seus varais, eles levavam sobre os ombros. Então agora que Davi se abriu o coração para buscar o Senhor, as coisas tinham que estar dentro da lei do Senhor, tinham que estar dentro da palavra do Senhor. Mas o detalhe é que a arca repousou na casa de Obed-Edom, que não era de Israel. E Obed-Edom, ele recebeu a arca como Deus vivo. Ele não recebeu uma caixa de madeira só. Ele entendeu que ali estava o Deus vivo e se sentiu muito honrado por a arca ir repousar na casa dele. A arca deveria repousar em alguém da tribo de Israel ou dentre o povo de Israel. Ele deve ter pensado: quem sou eu, um estranho ao povo de Israel, para que a arca viesse para minha casa? E ele teve um grande temor de Deus. E ele
entendeu perfeitamente que era a presença de Deus que estava entrando na sua casa. E ele abriu seu coração para honrar o nome do Senhor. Ele foi honrado, se sentiu honrado, e também para demonstrar o temor devido ao Senhor e a sua forma perfeita de receber a arca na sua casa, como recebendo o Deus vivo na sua casa. E devido a essa postura de Obed-edom, o Senhor abençoou toda a sua casa. Abençoou sua família, abençoou seus filhos, abençoou as coisas que estavam dentro de casa, os seus negócios, abençoou o seu gado, abençoou as suas plantações, enfim, o Senhor abençoou tudo, que é o que Davi entendeu, que onde está a presença do Senhor, só tem bênçãos. E a palavra fica para nós como um ensinamento e até como um entendimento de uma postura que o servo precisa ter. Podemos dizer, como que nós estamos entendendo a obra do Senhor na nossa vida? Está só o material presente ou a presença de Deus está viva conosco? Eu vou ao templo. O templo é uma casa de alvenaria. Eu estou indo somente à casa de alvenaria ou eu estou indo à casa de Deus? Quando eu vou ao templo, aquela casa de madeira, eu estou indo tradicionalmente, como se ali fosse uma casa comum, porque assim Israel lidou com a arca. Ou nós estamos na postura de Obed-edom, que honra está pisando os átrios do Senhor, que honra está na casa do Senhor. Esse lugar aqui, que é a presença de Deus, é o melhor lugar onde eu poderia estar. Quando eu vou ao Manaim, quando você vai ao Manaim, qual é a sua postura? É um lugar de descanso? É um sítio? Um lugar onde se alimenta somente? Ou ali está a presença de Deus? É esse o sentimento que nós temos? Porque quando nós temos o sentimento da presença de Deus, há uma bênção sobre tudo que nos pertence. Davi percebeu isso. Depois que tomou a arca, deram aviso a Davi, dizendo que Deus tinha abençoado a casa dele. Ele entendeu melhor ainda como que Deus abençoa aqueles cuja presença é do Deus vivo. Tomou a arca e levou para Jerusalém, fez uma tenda, porque o templo estava em outro lugar, e colocou a arca no templo, na tenda, do lado da sua casa. Ele colocou do lado da sua casa porque ele que tinha o entendimento da representação da arca, que era a presença de Deus, ele queria Deus próximo dele. Findamos a nossa palavra dizendo o seguinte: Deus está realizando uma obra na nossa vida. E é preciso que estejamos apercebidos disso. Não podemos viver com uma caixa de madeira, não podemos viver com um material. Nós precisamos viver com a presença do Senhor. Vamos fazer como Davi. Se isso não está acontecendo, vamos buscar a arca. Vamos buscar aquela experiência profunda, maravilhosa que o Senhor concedeu a cada um e que ainda está concedendo, inclusive, àqueles que estão participando deste culto. Vamos buscar a presença do Deus vivo, vamos buscar a presença do Senhor. Pedimos ao Senhor que nos abençoe com a sua palavra e a todos que estão participando deste culto. Estaremos cantando mais um louvor de adoração ao nosso Deus. No
Glória a Deus. Glorificamos o nome do Senhor por este culto e convidamos a todos a se colocarem diante do Senhor neste encerramento, quando nós vamos orar pela vida de todos. Oremos neste momento. Nosso Deus, queremos te bendizer e te glorificar pela experiência que cada um tem contigo, pela presença do Deus vivo na nossa vida, na obra que tu estás realizando, e rogamos por aqueles que participaram deste culto. Pedimos uma bênção aos seus corações, pedimos que cada um tenha uma experiência contigo, que possamos ter realmente essa experiência de Davi, de buscar e encontrar o Senhor dos Exércitos, o Deus vivo, no seu coração. Pedimos que abençoe as outras necessidades, tudo aquilo que os teus servos estão colocando diante de ti neste momento, e sabendo que com a presença de Deus, tudo mais será feito, tudo será realizado e a tua bênção estará sobre nós. Despeça-nos na tua presença e em teu nome dizemos que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, o grande amor de Deus, o nosso eterno Pai, e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco, agora e para todos sempre. Amém. Nosso culto se encerra e temos ainda alguns pequenos avisos em relação à assistência. Quem estiver no exterior, precisar de uma assistência, de um esclarecimento, até mesmo de uma oração, é só apontar a câmera para o QR Code que está na tela, tem o telefone também. Se você que participou deste culto teve uma experiência com este culto, pedimos que envie a sua experiência. Se teve uma experiência com outro culto e ainda não enviou, envie citando o culto com o qual você teve a experiência. E por final, quem está no Brasil pode usar o QR Code que está na tela agora para pedir uma assistência, um esclarecimento ou uma oração, ou o telefone 0800 707 3076. Nosso culto se encerra. A paz do Senhor a todos.